Nós falamos na abertura dessa série o Apocalipse 20 e confesso que aprofundamos bastante, mas no sentido que entendemos ser a interpretação do texto figurativo, ainda que haja sua defesa literal. Nós falamos em 2 quintas passadas sobre o pré-milenismo histórico. É a teoria que acredita que Jesus vem uma vez só, no final da tribulação, para implantar um reino milenar. São 10 períodos de 100 anos, um milênio literal no futuro. Jesus vem para reinar 1000 anos sobre a terra. Depois do milênio, juízo final, aí começa o estado eterno para os salvos e o lago de fogo para os perdidos. A segunda teoria é parecida, o pré-milenismo dispensacionalista, que também acredita que Jesus vem, só que Jesus vem em 2 fases. Primeiro ele vem em secreto, no abrir e fechar de olhos, ninguém verá, só a igreja, que vai sumir da terra, no abrir e fechar de olhos, e vamos encontrar o Senhor nos ares, e a terra vai ficar aqui 7 anos sofrendo uma tribulação, enquanto que a igreja está 7 anos desfrutando das bodas lá no céu. Aí ele vem uma segunda vez, aí sim, essa vez é a visível, é a que o pré-milenista histórico acredita. Ele vem visível, todo olho verá, já de forma definitiva, e implanta o milênio. Essas últimas 2 teorias, nós vamos entrar agora a fundo sobre elas, elas não vão mais falar do milênio futurista, literal, 10 períodos de 100 anos, 1000 anos literais sobre a terra, senão que vamos falar agora do milênio no sentido figurado da palavra. Por isso, qual é o tema que nós vamos ouvir hoje? Nós vamos falar sobre o milênio na visão pós-milenista. Essa visão pós-milenista, ela já dá indicativo. O pré-milenista é aquele que acredita que Jesus vem antes do milênio. O pós-milenista é o contrário, ele acredita que Jesus vem após o milênio. Então, se o pós-milenista acredita que Jesus vem após o milênio, isso significa que o milênio tem que vir primeiro, isto é, ele tem que acontecer antes. O texto, como sempre, Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3 diz assim: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vamos orar ao Senhor nessa oportunidade, levando uma palavra de oração ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que foi lida e por este ensino que é tão precioso, é tão profundo e requer a nossa atenção, a nossa compreensão, a fim de que possamos absorver esse tema e aplicá-lo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Um breve resumo sobre Apocalipse 20, nós encontramos a palavra 1000 anos, não tem a palavra milênio. Milênio, já ensinei para vocês que é o coletivo de 1000 anos. A Bíblia não fala de milênio, fala 1000 anos. E os números no Apocalipse, na escatologia, os números são proféticos, eles indicam algo, eles têm muito mais indicativo do que um valor que o número possa representar, o número qualitativo. Então, 1000, ele pode indicar 1000, se você interpretar na literalidade do texto, como pode ser interpretado como algo prolongado. O que o texto nos dá margem é simplesmente que Satanás é amarrado por 1000 anos, no versículo 2. A prisão do diabo, ela acontece até acabar os 1000 anos, ele é amarrado antes
e solto depois, versículo 3. Enquanto isso, no versículo 4, os degolados, reinando com Cristo por 1000 anos, eles são vistos contemplando, reinando com Cristo. As almas dos decapitados, são almas de pessoas que do além, no mundo dos mortos, não é algo físico, literal sobre a terra. O versículo 5 diz que os outros mortos reviveram após os 1000 anos. E o versículo 6 diz que foram vistas pessoas reinando com Deus e com Cristo por 1000 anos. E o versículo 7 diz: Satanás será solto após os 1000 anos, cumprindo o que está no versículo 3. Confirmando, né? O que está no versículo 3. Pois bem, antes de mais nada, queridos, nós queremos falar do nosso livro, que em breve vai estar à disposição de vocês. O que acontecerá no último dia? Decodificando a escatologia dos profetas e apóstolos. É um livro rico em detalhes exegéticos, interpretativos. É um livro baseado na metalinguagem, na linguística e nas verdades da teologia. Então, sem dúvida que é um livro que vai abrir muito o seu entendimento. É um livro que tem mapas mentais, textos comparativos, que eu chamo na linguística de intertextualidade, que é comparar um texto com o outro. E tudo isso para trazer em voga um tema que temos trazido, ensinado, falado, para que os irmãos se situem acerca dos dias vindouros. Mas vamos lá. O que é o pós-milenismo? E eu coloquei ali preterismo, né, que vem do latim pretérito, passado. O pós-milenismo defende não uma ideia futurista de escatologia. O pós-milenismo, ele é preterista, ou seja, é a teoria que acredita que todo o cenário escatológico, as profecias escatológicas, o livro do Apocalipse, todo aquele cumprimento, ele dura entre o século I ao século IV. Tudo que haveria de se cumprir, já se cumpriu. E esses livros, essas profecias, nada mais são do que fatos históricos registrados para o nosso entendimento. Mas o que é o pós-milenismo? Olha que visão diferente, queridos. Nesse mapa mental que eu criei, após a ressurreição de Cristo, houve a sua ascensão, e ele volta lá na sua segunda vinda no final. E o que acontece nesse período na terra? A Bíblia fala que ele foi assunto aos céus até a restauração de todas as coisas. Então, o milênio para o pós-milenista não é um período de futuro de 1000 anos lá depois que Jesus voltar. Porque o pós-milenista, ele defende a ideia que o milênio já está acontecendo. Jesus não vem antes do milênio, ao contrário, Jesus vem após o milênio. Então, o pós-milenista é a teoria que acredita que o milênio é o período de cristianização do mundo, ou seja, através da pregação do Evangelho, está acontecendo a restauração de todas as coisas. Então é nisso que se baseia a visão pós-milenista. Eu quero usar aqui Atos capítulo 3, versículo 21 como base, que diz assim: o qual convém que o céu contenha, ou seja, o céu contenha Jesus, retenha ele lá, segure ele lá. Agora ainda a proposição de tempo, até quando ele vem, irmãos. Por isso que o pós-milenista não crê na visão pré-tribulacionista, porque a visão pré-tribulacionista, Jesus vem a qualquer momento para arrebatar um povo. Isso não é restaurar tudo. Ele só vem salvar alguns que estão apercebidos, vigiando bem, vigilantes, e o resto que se vire. Isso não é a restauração de tudo. Se olhar para a visão pré-milenista histórica, mesmo que ele venha até para implantar o milênio, também não há uma restauração de tudo, porque o milênio também não se caracteriza, na visão pré-milenista, uma restauração de tudo, porque ainda vai haver pecado, ainda vai haver iniquidade, ainda vai haver morte, e um levante contra Deus.
Então veja que o apóstolo está pregando aqui em Atos 3, e ele testifica que o céu contém a Jesus até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então vamos colocar esse novo mapa mental aí, pode passar. Então o que Atos 3:21 diz? Que o céu recebeu a Jesus depois da sua ressurreição, e ele está lá até, o céu está contendo, está retendo Jesus, até que ele venha na sua segunda vinda. Ou seja, a restauração de todas as coisas também corresponde à ideia até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés, e isso acontece previamente antes do estado eterno. Então o que se entende por restauração de todas as coisas? Hebreus 10:13 fala a mesma coisa, aguardando daí em diante, até. Então Jesus não pode vir de qualquer jeito, ele não pode vir a qualquer hora, ele não pode vir a qualquer momento, queridos. Então essa ideia derruba a teoria da chamada doutrina da iminência, muito valorizada pela teoria pré-tribulacionista, onde Jesus pode vir a qualquer momento, pode ser agora. Cuidado, igreja, vigia, porque nesse momento, quem não veio para o culto, não sei nem como é que está, pode até ficar. Eu estou aqui usando essa posição, isso não estou defendendo uma verdade. Alguém que pode estar em casa pode estar muito melhor do que eu e você aqui. Mas significa que nessa visão da iminência, quem não está bem fica, quem está bem sobe, glória a Deus por isso. Esse texto, ele desfaz toda e qualquer ideia da iminência. Atos capítulo 2, versículos 34 e 35, olha que texto revelador. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor. Pedro está dizendo para os judeus que o Senhor que é Deus, não está dizendo para o ungido que é Davi, porque os judeus acreditam até hoje que é Deus falando com o ungido Davi. Não, Pedro disse, não foi Davi que subiu ao céu, ele está falando de Jesus. Disse o Senhor a meu Senhor, disse o Pai ao Filho, disse o Pai, Deus, Jeová, a Jesus, o Messias, assenta-te à minha direita. E quando Jesus sobe, após a sua morte e ressurreição, ele sobe ao céu, e ele está lá, até quando, irmãos? Até voltar para arrebatar um povo? Até que volte para inaugurar um milênio? Não, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, ou seja, até que ele destrua todos os inimigos, inclusive a morte. Então, esse texto deixa bem claro que se Jesus tem que vir, não pode acontecer nada, absolutamente nada, após a vinda dele. Então não pode haver um milênio literal no futuro após a vinda de Jesus, porque quando ele vem, ele já destrói, ele já aniquila todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele já coloca a ordem em todas as coisas. E isso só pode acontecer no estado eterno. Um outro texto, 1 Coríntios 15, 23 ao 25, mas cada um por sua ordem, está falando da ressurreição. Cada um ressuscita pela sua ordem. Cristo, as primícias, o primeiro homem que ressuscitou, venceu a morte, recebeu um corpo glorificado, nunca mais foi vencido pela morte. Depois os que são de Cristo, quem é de Cristo aqui, levante a mão e glorifique a Deus. Agora para nós, quando? Na sua vinda. Interessante que o texto fala nas suas respectivas vindas, porque toda a teoria pré exige vinda de Jesus, ressurreição de mortos e julgamento. Então, se existe uma ordem, primeiro em Cristo e a segunda ordem é para os que são de Cristo, é claro que os que não são de Cristo também ressuscitam juntos, mas Paulo não está abordando isso aqui. Ele está trazendo a doutrina da esperança, que rechaça a doutrina da iminência.
A doutrina da esperança é a doutrina que todo crente tem em saber que um dia ele vai vencer a morte e vai viver eternamente com Deus para sempre, amém? Aí depois da sua vida, o que vai acontecer, meus irmãos? Versículo seguinte. Não, deixa lá. Depois virá a grande tribulação. É isso que está dizendo o texto? Depois virá o milênio sobre a terra. É isso que está dizendo o texto? Não. Depois virá, diga bem forte comigo, depois virá, mais forte, depois virá o fim, o telos no grego, o desfecho de tudo. E quando vai ser o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus. Quando é que ele vai entregar o reino a Deus? Na sua vinda. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Quando é que ele aniquila, queridos, todo o império, toda a potestade e toda a força? Na sua vinda. Então não pode ter mais de uma vinda, só pode ter uma vinda. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Eu falei aqui no nosso ensino que George Eldon Ladd, um grande pré-milenista moderno, admite que tem dificuldade de reconhecer um milênio futuro com base em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 ao 25. Ele admite que falta ali argumento para contrariar o que está dizendo as Escrituras nessa passagem bíblica. Alguns pós-milenistas icônicos, que são ícones na história. Vamos ver alguns deles? Tem o texto de Hebreus 10, 12 e 13, né? É porque eu pulei aqui. É a mesma coisa. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, nós cremos nisso, amém, igreja? Agora, ele está assentado à destra de Deus, doravante, a partir de hoje, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. O que o autor aos Hebreus está revelando é o que o apóstolo Paulo admite em 1 Coríntios 15, ou seja, irmãos, que não há nenhuma possibilidade de Jesus voltar à terra para nos levar, né? A gente canta muito isso. Ele vem para nos buscar, ele vem para nos levar, ele vem para arrebatar a sua igreja. Mas a Bíblia deixa claro que ele não pode vir para levar um povo para lá e deixar outro cá. Ele não pode vir para salvar uns agora e deixar outros para depois. A Bíblia diz que ele está lá, assentado à destra de Deus, daqui em diante, ou seja, desde agora em diante, esperando. O que ele está esperando, irmãos? O dia em que ele vem. Olha a preposição de tempo de novo ali. Até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Essa é uma linguagem jurídica que indica que um rei, quando ele julga os seus inimigos, ele está sob o escabelo, né, com uma plataforma onde ele coloca os pés, que está acima dos seus interrogados, e ele os sentencia à condenação. E desbarata, tira toda a força dos seus inimigos, para que eles nunca mais possam operar, nunca mais possam atuar. É isso que vai acontecer na vinda do Senhor. Por isso que o pós-milenismo é uma doutrina que defende a ideia de que o milênio ele tem que acontecer antes. Ele não pode acontecer depois, porque não há nada que possa acontecer depois que Jesus volte, a não ser o juízo final. Ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quem não for achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. E os santos vão para novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Agora vamos ver alguns pós-milenistas importantes na história. João Calvino foi um defensor nato do pós-milenismo. Outro pós-milenista famoso, icônico, é um ícone na história, John Owen, grande pregador. Jonathan Edwards também, ali os pais da igreja importantes, homens que fizeram história nos séculos passados, também foi um pós-milenista. E para falar de alguém mais moderno,
Kenneth Gatell Jr. Kenneth Gatell Jr. é um pós-milenista mais moderno, onde ele traz uma visão mais apurada dessa teoria pós-milenista. E eu acredito que o Kenneth Gatell Jr., por pós-milenista, é o mesmo que o George Eldon Ladd é hoje para os pré-milenistas. Alguém muito importante, e seus ensinos são de uma riqueza ímpar para quem defende o pós-milenismo como doutrina. Qual a linguagem predominante do pós-milenista? Ele é preterista. Veja que não tinha como ser preterista no século I, porque a visão escatológica é sempre futura. A visão pós-milenista, ela toma forma agora, no futuro, porque você consegue olhar para o passado. Como aquelas profecias que você está esperando cumprir não se cumprem e os tempos passam, estamos no século 21, muitas teorias foram dadas como cumpridas no passado. Por isso que o pós-milenista é radicalmente preterista na sua interpretação. E é claro que o pós-milenista também é historicista, porque aquilo que está na palavra de Deus se repete ao longo da história. E a escatologia, de fato, não tem como negar, independente da teoria, que ela é um pouco historicista, sim, porque é a história da igreja ao longo dos séculos. Então vamos lá. O que o pós-milenista crê? O pós-milenista acredita, para você entender o pós-milenista, ou seja, Jesus, se ele viesse hoje, por exemplo, ele vinha no final do milênio. Então, pastor, como é que é esse milênio aí, se nós estamos no século 21? Vamos entender daqui a pouco. O milênio, ele tem uma interpretação simbólica aqui. Então, o pós-milenista crê que a prisão de Satanás aconteceu com a vitória de Cristo na cruz. Foi lá que Satanás foi aprisionado. Não é lá no futuro, para Jesus poder reinar, que ele vai ser aprisionado. Foi lá no passado. Por isso que o pós-milenista é preterista. Uma outra ideia interessante defendida pelo pós-milenismo é que o pós-milenismo não tem essa neura, não fica discutindo quem vai ser o anticristo. Será que é o presidente dos Estados Unidos? Será que é o presidente da França? Tem gente que pensa que é até o Bolsonaro. O anticristo para o pós-milenista era um fenômeno do primeiro século. Para o pós-milenista, ele não acredita que vai surgir esse ser notável, esse homem poderoso que vai governar sobre a terra, que vai subjugar o mundo. Somente o apóstolo João cita a expressão anticristo, mas ninguém na Bíblia. 1 João 2:8 e 22, capítulo 4:3 e 2 João versículo 7. Só há 4 referências para o termo anticristo. É um adjetivo, e muitas vezes o texto está no plural. O anticristo é aquela pessoa, segundo João, que um dia estava aqui conosco, professou a fé, serviu a Deus, agora se tornou um inimigo da igreja, o inimigo de Jesus Cristo. Para João, esse é o verdadeiro anticristo. Não um ser poderoso que vai aparecer na terra e ficar todo mundo com medo, e ele vai colocar uma marca nos homens. O pós-milenista não tem essa neura, ele é muito otimista em relação ao futuro. Um outro detalhe interessante é que, onde entra Jesus na visão pós-milenista? O pós-milenista acredita que Jesus triunfou sobre o diabo na sua crucificação. Colossenses capítulo 2, versículo 15. O pós-milenista acredita que Jesus veio para destruir as obras do diabo lá no primeiro século, na sua vinda, como homem. 1 João capítulo 3, versículo 8. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus, segundo a visão pós-milenista, Hebreus 2, 14 e 15, foi quem livrou os que tinham medo da morte ao derrotar o diabo. Ou seja, quem que tinha medo da morte, morrer e ir para o inferno. Quem tem temor a Deus, quem se volta para Deus, Ele nos livrou do medo da morte ao derrotar o diabo. A morte para o crente não é o fim, é apenas uma passagem para a sua eternidade com Deus. Amém? Lembrando que, espiritualmente falando, no Apocalipse 20, quem morre já está reinando com Cristo. E por fim, Jesus expulsou o príncipe desse mundo em João capítulo 12, versículo 31. Alguém arrume mais água para mim, por favor.
Então o pós-milenista tem essa visão. O príncipe do mundo foi expulso. E por que o príncipe do mundo foi expulso? João 12:31. Para que Cristo pudesse atrair os povos para si mesmo. João 12:32. Quando ele fala assim, está chegando o tempo de eu expulsar o príncipe deste mundo. Ele estava falando da sua crucificação. Ele estava falando que na cruz ele ia neutralizar o poder do inimigo. E aí sim, ao ser levantado da cruz, na cruz, ele poderia atrair os povos para si mesmo, porque Satanás cegava o mundo, impedindo-o de reconhecer a Cristo como Senhor. Mas agora ele não pode mais fazer. Ele era o enganador das nações. Não significa que ele ainda tenha poder, que ele ainda não engane, mas que o seu poder foi delimitado, que o seu poder foi neutralizado. Ele só é diabo porque Deus permite que ele seja. Ele só faz até onde Deus permite que ele faça. Amém, queridos? Então, o que é 1000 na visão pós-milenista, na visão não singular, literal, mas numa visão figurativa? 1000 é o cubo de 10. 10 é perfeição quantitativa. Tirei 10, perfeito, nota máxima. Então 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Deuteronômio 1, 11, 7, 9, Salmo 50, versículo 10, 84, 10, 90, versículo 4, 2 Pedro 3, 8, falam que a ideia de 1000 anos representa a extensão dos tempos. Eu poderia encarar isso aqui como uma hipérbole, o exagero de tempo. Menino, faz 10 anos que eu te pedi essa água e tu não traz. Foram 10 anos, porque 10 anos, se ficar sem beber água, eu morro. Entendeu? É uma hipérbole. Então, 1000 anos aqui, ele tem um sentido figurativo, ou seja, é a extensão das eras, segundo a visão pós-milenista. O milênio, então, reflete, na visão pós-milenista, a expansão da igreja pela pregação do evangelho ao longo da história. O milênio foi inaugurado no 1º século e está durando até hoje, 21 séculos depois, ou seja, a plenitude dos tempos. O milênio pode durar 1000 anos, como pode durar 2000 anos, já se passaram, como pode durar 3000 anos e assim sucessivamente. O milênio na visão pós-milenista e a milenista também, que eu vou falar sobre isso quinta-feira que vem, tem essa mesma conotação, com algumas diferenças que eu vou falar aqui hoje e aprofundar na semana que vem. O cristianismo, segundo a visão pós-milenista, alcançará um domínio universal, onde veremos a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre o diabo. Isso que é o milênio para a visão pós-milenista. É a expansão do evangelho. É Jesus chamando 3 discípulos, 2 duplas de irmãos, um aqui, outro acolá, formou uma equipe de 12, depois separou 70, depois vieram 3.000, 5.000, multidões, e temos um número significativo no mundo. E a ideia pós-milenista é que esse número vai se estender de tal maneira que praticamente o mundo todo se converterá ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma frase interessante de Robert Lightner, um pós-milenista reformado, que ele admite algo que é interessante. Nenhum dos grandes credos da igreja inclui o pré-milenismo ou pré-milenarismo em suas declarações. As declarações mais antigas de pré-milenismo são bem recentes, não são doutrinas antigas.
com base, claro, o pré-milenismo histórico é a primeira teoria existente já desde o século II, mas são teorias isoladas, porque os estudiosos compreenderam, com base na ressurreição dos mortos e no julgamento dos homens, que não dá para ter ressurreição toda hora e julgamento toda hora. O milênio não pode ser a base para uma vinda antes e outra vinda de Jesus depois, porque aí nós separaríamos várias ressurreições e vários julgamentos, e a Bíblia não há muita margem para essa possibilidade, exceto quando você faz recortes doutrinários para isso. Muito bem. Quais são os principais fundamentos da doutrina pós-milenarista? Vamos ver quais são os principais fundamentos dessa visão, daqueles que acreditam que Jesus vai voltar após o milênio. Primeiro, o reino de Deus é uma realidade do tempo presente. O reino de Deus já está acontecendo no nosso meio. O milênio é uma expressão do reino de Deus se revelando, se manifestando ao longo da história. Número 2, o pós-milenista, ele tem a esperança de conversão de todas as nações até o fim, até que Jesus volte. Claro que o pós-milenista, ele admite que não é todo mundo que vai se converter, claro, mas acredito que haverá uma conversão em massa, de uma maioria, principalmente da maioria dos judeus no tempo do fim, para defender ali o que diz Romanos capítulo 11. Mesmo sem o texto defender uma ideia de uma restauração sociopolítica, geopolítica, literal no futuro, senão que há uma restauração futura para os judeus, mas não uma restauração étnica, no sentido geopolítico. Terceira verdade, ou ensino fundamental do pós-milenismo, que há uma expectativa de um longo período de paz na Terra, o milênio progressivo, o milênio realizado. Tanto o pós-milenismo como o amilenismo acreditam na ideia de um milênio progressivo, né? Ele está em expansão, ele já foi realizado, ele já começou. Só que a perspectiva pós-milenista é mais otimista, ou seja, à medida que o crente se manifesta na terra, ele precisa ter paz, ele precisa desfrutar das coisas boas, ele precisa desfrutar de tudo, tudo tem que dar certo na vida dele, porque é reino. E aí é o longo período de paz, que é a maior evidência de milênio sobre a terra. Uma outra verdade no pós-milenismo é que há o crescimento gradativo do reino de Deus na terra. Claro, à medida que a igreja cresce, o reino de Deus se expande. À medida que as pessoas se convertem ao evangelho, o reino de Deus está se alargando sobre a terra, e isso é um indicativo que há um crescimento exponencial da igreja e, consequentemente, do reino de Deus sobre a terra. Um quinto ponto do pós-milenismo é que admite também o pós-milenista que haverá um período de apostasia e explosão do mal, não tanto quanto a expansão do bem, a expansão do evangelho, a expansão do cristianismo no mundo. Alguns até admitem a vinda de um anticristo futuro, eu estou falando do pós-milenista, mas a maioria nem acredita nessa possibilidade. O pós-milenista não acredita em uma grande tribulação, não acredita que haverá um anticristo no mundo, não acredita que haverá marca da besta futura. Eu também não acredito nisso. A ideia ali era uma visão para os judeus, os cristãos, que marca na testa e marca na mão. Os judeus tinham o quê? Eles tinham um instrumento onde colocava-se trechos da palavra de Deus na cabeça e na mão, ou seja, para nunca esquecer. Então é mais ou menos alguma coisa assim que eles tinham um indicativo no primeiro século para entender a visão apocalíptica. Um outro ponto interessante é que o milênio encerrará com a vinda corpórea de Jesus Cristo. Ele vem e já encerra o milênio, porque quando Jesus vem tem que encerrar tudo, não haverá mais vida nesse planeta, porque essa terra será destruída, será refeita, será transformada, será uma terra gloriosa, manifestando a glória de Deus junto com o céu que descerá, e vai haver
o novo céu coabitando com a nova terra, e nós aqui fazendo morada eterna nesse novo céu e numa nova terra na presença de Deus. Sétimo ponto do pós-milenismo é que nessa volta de Cristo haverá, ou seja, ela será seguida da ressurreição, haverá a ressurreição, haverá julgamento dos homens e o destino final de todos eles. Sejam salvos ou perdidos, sejam justos ou ímpios, sejam trigo ou sejam joio, sejam ovelhas ou bodes, filhos da luz ou filhos das trevas. É o dia final, é o derradeiro dia, o último dia, onde Jesus volta e ele coloca em ordem a todas as coisas, inclusive colocando a todos os inimigos debaixo dos seus pés. É uma visão, queridos, que tem crescido muito no movimento apostólico, mas como toda teoria, eu também quero fazer algumas objeções. Fiz com o pré-milenismo histórico, fiz com o pré-milenismo dispensacionalista e quero fazer também do pós-milenismo. E não serei diferente semana que vem com o amilenismo. Mas quais são as objeções que eu tenho sobre a visão pós-milenista? Primeiro, a ideia deles que a vida social, econômica, política e cultural será totalmente influenciada pelo cristianismo. Uma vez que nós estamos vivendo o reino, e o reino está dentro de nós, e nós somos a influência de Deus no mundo, o mundo será contagiado, a vida social será transformada, a vida econômica será transformada, a vida política e cultural de uma comunidade, de uma sociedade será totalmente transformada pela influência do cristianismo. E, irmãos, nós sabemos que os dados são totalmente contrários a isso. Por exemplo, o pós-milenismo perdeu muita força com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, perdeu-se muita força dessa teoria, porque uma coisa que o pós-milenista não imagina é caos no mundo. Guerra nem se fala, porque o mundo é um mundo de paz, é tomado pelo cristianismo. Segunda objeção ao pós-milenismo, a primeira é uma total crença da vida social, econômica, política e cultural influenciada pelo cristianismo. De fato é, mas não com o exagero, maciço que o pós-milenista tem desta visão. Você vê que em números, queridos, nós não estamos crescendo tanto como antes. Eu vi uma pesquisa dias atrás que apenas 15% das igrejas no mundo estão crescendo. Significa que 75% das igrejas no mundo, apenas 15% delas estão crescendo, as outras estão paradas, estão apáticas. Uma segunda objeção ao pós-milenismo é a diminuição do pecado entre os homens até a volta de Cristo. Se a cada vez mais nós vemos a influência do cristianismo no mundo, o reino tomando conta da terra, a terra sendo colonizada pela cultura do céu, o mundo sendo totalmente cristianizado pelo poder do evangelho, praticamente não vai ter quase ninguém para pecar. Poucas pessoas vão pecar. E isso é o que nunca aconteceu na história, irmãos. A Bíblia diz que os dias são maus. Então, qual é a base bíblica para isso? Para defender uma teoria tão radical? Eu até, irmãos, alguns falam assim, nós somos tanto por cento, mas nós não conseguimos influenciar a sociedade, influenciar isso, influenciar aquilo. Irmãos, nem Jesus influenciou a sua comunidade. Jesus influenciou quem deveria influenciar. O objetivo de Deus nunca foi vir para influenciar todo o planeta. O objetivo de Deus foi se manifestar ao mundo para separar os seus dentre os demais. Jesus foi chamado de filho de Belial. Jesus foi amaldiçoado, foi cuspido, foi rejeitado, foi espancado.
Jesus foi rejeitado pelos seus. Jesus foi considerado uma escória maldita pelos seus conterrâneos, pelos romanos, pelos judeus. Aí eu pergunto, não houve influência? Ele disse, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Mas assim não fez. Porque Jesus não faz, não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, queridos? Então vamos continuar marchando, fazendo a nossa parte como igreja. Eu quero adiantar um pouco sobre o amilenismo, para você entender o que é a visão amilenista, que ela é muito parecida com a visão pós-milenista. O pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista são como dois irmãos. O pós-milenista e o amilenista são como dois primos. O pré-milenista histórico e o dispensacionalista, eles acreditam numa vinda que pré-antecede o milênio literal sobre a Terra. O pós-milenista e o amilenista não, crê que o milênio aconteceu no primeiro século, estende-se ao longo das eras, é a plenitude dos tempos, mas com algumas diferenças. Por exemplo, o pós-milenista, para ele, o milênio começou na ressurreição de Cristo. O pós-milenista é muito triunfalista. Jesus venceu o mal quando ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pior de todos os inimigos, e o resto colocou tudo debaixo dos seus pés. O amilenista não, ele acredita que o milênio começou no nascimento de Cristo. Gálatas 4:4, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido sob a lei, nascido de mulher. Jesus nasceu, começou o milênio. O pós-milenista acredita que o milênio ele tem efeito quando ele está em evidência. A evidência do milênio, do reino de Deus, é a ressurreição dos homens, começando com a de Cristo. O pós-milenista, ele crê que o reino é visível, ou seja, é exteriorizado. Já o amilenista, não, o reino é invisível, ele é interiorizado. Enquanto que o pós-milenista defende que o reino é exteriorizado, ou seja, tem que estar evidenciado, né? Eu sou o cara do reino, eu só como do bom e do melhor, tenho as melhores roupas, os melhores carros, eu estou bem, eu vivo bem. Isso é reino, ele é exteriorizado. Além de vencer o mal também. O amilenista não tem essa visão. O amilenista, a visão dele é invisível, é interiorizada. O reino está dentro de nós. Para você entender mais isso, o pós-milenista, ele é otimista em relação ao futuro. Ele é muito otimista. O pós-milenista, ele detesta a teoria de conspiração. Não pode acontecer nada na Terra, mas amanhã vai ter um eclipse. Pronto, aí Jesus está voltando, porque vai acontecer um eclipse. A guerra da Rússia, pronto, Jesus vai voltar amanhã por causa da... O pós-milenista é muito otimista em relação ao futuro. Ele não crê em negócio de grande tribulação, de anticristo sobre a terra. Ele só crê na expansão do reino, na cristianização do mundo. O amilenista não, ele é mais realista em relação ao futuro. Claro, o amilenista, ele não é pessimista como o pré-milenista é. Tanto o histórico como principalmente o dispensacionalista é muito pessimista em relação ao futuro. Pessimismo com o sentido, né, de sempre achar que o mal sobrepuja ao bem, que o mal sempre está subjugando, está derrotando, está vingando, está surtindo efeito, e parece que a igreja é refém do mal. Não, o amilenista ele é mais realista em relação ao futuro. O pós-milenista ele é mais otimista. Quer nem saber, ele é muito otimista. O pós-milenista, o reino é exercido pela ética. Se o reino tem uma visão ética, se a lei é ética, o reino é ético. Ou seja, o reino é evidenciado pelo caráter, pela postura, pelos princípios, pelos valores éticos. Cristão de verdade vive o reino. O pós-milenista tem essa visão. Muito correta. Glória a Deus, é benção mesmo, eu concordo com isso.
Só que o amilenista, ele também concorda com a visão, mas não que a visão seja exercida pela ética, mas o reino é exercido pela renúncia. O verdadeiro reino para o amilenista é aquele que renuncia ao mal, renuncia à carne, renuncia ao diabo, renuncia ao pecado, renuncia ao eu, carrega a sua cruz. Por isso que ele é mais realista em relação às coisas futuras. O pós-milenista, ele tem uma visão que o triunfo da igreja está estabelecido no mundo. A igreja sempre triunfa, a igreja nunca perde, a igreja nunca fracassa, a igreja nunca, ela sempre triunfa. Se é a igreja de Cristo, Cristo é o Senhor, Cristo nunca perde, então a igreja é o reflexo de Cristo. É a visão pós-milenista, a visão triunfalista. Triunfalista não, triunfante da fé. No triunfalismo é outra coisa. Já o amilenista, ele tem a sua base como o sofrimento da igreja no mundo. Que a igreja sofre. Não, ele não está defendendo coitadismo, não. Ele está olhando para a realidade. Está olhando que a igreja sofre porque renuncia, porque a igreja é perseguida, porque a igreja é retalhada, porque a igreja é perseguida na terra. O pós-milenista acredita que a igreja sobrepuja tudo que é mal. Tudo que é mal está debaixo dos pés da igreja, do reino de Deus, porque a igreja triunfa, a igreja vence, a igreja conquista, a igreja tem a ética, a igreja é otimista, o reino é visível, é exteriorizado. O amilenista não, ele não acredita que ele sobrepuja tudo que é mal, mas ele resiste a tudo que é mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, por isso que existe a diferença do milênio, do pós-milenista e do amilenista. O pós-milenista, ele crê que Jesus voltou em juízo no ano 70 depois de Cristo. Aquela visão lá do sermão profético, o sermão de Mateus capítulo 24, Lucas 17, 21, Marcos 13, que Jesus volta ali, não é literalmente na visão pós-milenista. É que ele volta mesmo, mas em juízo no ano 70 para destruir os judeus, para destruir a cidade, para destruir o templo. O pós-milenista tem uma obsessão pelo ano 70 depois de Cristo. É claro que o pós-milenista também acredita que no futuro haverá, no final do milênio, o último dia, haverá uma volta visível, física, como o amilenista crê, como o pré-milenista histórico crê, como o pré-milenista dispensacionalista crê, que Jesus ele vem no juízo final. O problema é essas indas e vindas. O problema é que quem crê que Jesus vem no juízo final, eu não sei como é que ele consegue vir no juízo final se ele já está aqui por 1000 anos. O que foi que ele fez para subir de novo e descer com a Nova Jerusalém lá do céu com o Pai, se ele está reinando aqui na terra? Então tem que se encaixar uma outra vinda, uma terceira vinda para quem é pré-tribulacionista. E aí é a grande confusão teológica ao longo dos séculos. Então, ao longo dos anos, né? Porque o pré-tribulacionismo dispensacionalista tem só 200 anos de duração. Então, o pré-milenista acredita que Jesus voltou em juízo no ano 70, mas voltará uma segunda e última vez no juízo final. O amilenista crê que Jesus veio uma vez em carne, todos creem nisso, claro, mas voltará numa segunda vez para juízo. E aí onde vem e julga a todos e coloca a todos sob os cabelos de seus pés. Para a gente dar prosseguimento, quais são os aspectos positivos do pós-milenismo? Existem aspectos muito positivos do pós-milenista. Por exemplo, a dimensão presente do reino de Deus. O pré-milenista dispensacionalista não crê que o reino já está acontecendo agora. É a era do evangelho, o reino só acontece depois, é pregado na grande tribulação para ser inaugurado no milênio. O pré-milenismo histórico acredita que o reino de Deus acontece agora, no presente e no milênio. O
pós-milenista acredita que o reino também está acontecendo agora e na eternidade. Como a milenista da mesma forma crê que o milênio está acontecendo agora, o reino está acontecendo agora, no milênio, a extensão das eras, a plenitude dos tempos, é a separação do tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A diferença é que o milenista crê que Jesus veio e ali inaugura o milênio no seu nascimento. O pós-milenista não crê que foi na ressurreição de Cristo, e ele é assunto ao céu, ele volta para o Pai, e ali ele começa a reinar, inaugura o reino, e as coisas começam a acontecer sobre a terra. O outro aspecto positivo do pós-milenista ele encoraja a igreja a realizar a sua missão. Há um encorajamento maciço do pós-milenista, porque se ele acredita que o reino é uma expansão, e essa expansão do reino, ela só pode ser dada pela pregação do evangelho, então vamos pregar o evangelho, vamos ganhar almas para Jesus, vamos lançar a semente da fé, Então, é um aspecto muito positivo do pós-milenismo. Outro aspecto positivo é que ele promove uma escatologia mais otimista. Como eu disse, o pós-milenista não crê em grande tribulação, 7 anos de juízo sobre a terra, o mundo se acabando, o juízo de Deus caindo sobre o planeta, e todo mundo se escondendo. Não, ele não crê nisso. Ele não crê no anticristo que vai surgir sobre a terra. O pós-milenista crê que o mal é sempre subjugado pelo bem. O bem sempre vence, é maior em número, está em escala crescente, e nós vamos entregar um mundo quase cristianizado para Jesus. Muito otimista a visão pós-milenista. Outro aspecto positivo é que o reino de Deus é maior do que a igreja. O pós-milenista tem essa visão, porque aonde a igreja coloca a planta dos pés, ali chegou o reino de Deus. E o mais importante, as parábolas que Jesus conta, as escatológicas, sobre a expansão do reino, sobre o crescimento do reino, elas dão margem para a defesa do pós-milenismo, né? Que o fermento que leveda toda a massa, no sentido do pecado, fermenta para o mal. Mas no sentido do bem do reino, o fermento, ele cresce para a expansão do reino, para que nós possamos ver a massa levedada, expandida, alargada, até a plenitude dos tempos. Alguns aspectos negativos do pós-milenismo. Eu penso que o pós-milenista descaracteriza a essência escatológica pelo fato de ser preterista demais. Eu acho que só pelo fato de ser preterista, isso já perde a essência do que é o estudo da escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Não é estudo de fatos históricos, é estudo das últimas coisas. Um outro aspecto negativo do pós-milenismo é que o pós-milenista sustenta que haverá a conversão maciça do mundo, não do planeta totalmente, mas que praticamente todo mundo irá se converter a Jesus. Os grandes evangelistas da história que eu citei, eles pregavam numa expansão que o mundo não era tão grande, e havia uma conversão maciça de cristãos, é verdade. Então, com essa ideia, acreditava-se sim que praticamente todo mundo iria se render. Praticamente todo mundo ia se converter ao evangelho e ia quase praticamente não ter ímpios sobre a terra. O outro aspecto negativo do pós-milenista é que ele negligencia textos sobre a corrupção geral. Onde textos que falam que nós seremos odiados pelo mundo por causa de Jesus, que o mundo vos odeia porque odeia Ele, que os dias são maus, que nos últimos dias haverá a corrupção geral do gênero humano, os homens serão soberbos, avarentos, iracundos, maldizentes, incontinentes e assim por diante, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então o pós-milenista, ele negligencia textos como esse. Outro aspecto negativo é que o pós-milenista supervaloriza o episódio do ano 70 depois de Cristo. Parece que a principal profecia é o ano 70, a devastação de Jerusalém, que foi invadida pelo exército romano no ano 70. Pronto, ali acabou tudo, e
e sem aquilo ali, a visão pós-milenista não tem sentido algum. É uma supervalorização do episódio do ano 70 depois de Cristo. E outro aspecto negativo é que o pós-milenista explora artificialmente a visão idealista. A visão idealista, irmãos, a visão idealista é a visão do bem contra o mal. É como se fizesse vista grossa da guerra que há no mundo espiritual entre anjos e demônios, entre o bem e o mal, entre as luzes e as trevas, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E nós não podemos negligenciar essa verdade, que há uma guerra travada no mundo espiritual. Mas sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então hoje nós encerramos mais uma teoria, o milênio na visão pós-milenista, e quinta que vem a última lição, a última mensagem, o último ensino sobre o milênio, agora na visão amilenista. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Eu te agradeço pelo ensino da tua palavra, eu te agradeço por tudo que foi ministrado nessa noite, e pela riqueza de detalhe que é aprender sobre a teoria que muitos têm defendido, sem muitas vezes, a maioria sem ter compreendido, que é o milênio na visão pós-milenista, que Jesus vem somente após o milênio, porque o milênio já acontece, ele é a extensão das eras, ele é a plenitude dos séculos, que começou na primeira vinda de Cristo, que se fechará na sua última volta e derradeira vinda para estabelecer o seu reino eterno. Amém e amém. Meus amados, amanhã